Agora sim, a gente vai repercutir a condenação do ex-jogador Robinho na Itália a 9 anos de prisão por estupro coletivo. Vamos entender melhor o que pode acontecer com o ex-jogador a partir de agora. São muitos detalhes neste caso e quem vai nos ajudar a entender o processo é o advogado Davi Tangerino. Boa noite, Davi, bem-vindo ao CNN Prime Obrigado. Time. Me ouve bem daí? Ouço bem, você me ouve? Ótimo, muito bem. Vamos destrinchar esse caso, tentar entender o que acontece com o ex-jogador e o que diz a lei, as leis Itália e também Brasil a respeito de Robinho, que agora foi condenado na Itália. Ele pode ou não ser extraditado para o Brasil? Pelo que a gente já conversou com outros especialistas durante os outros jornais, Davi, entendi que não, que ele não pode ser extraditado. Mas o que diz exatamente a legislação? A pena pode ser executada aqui no país? Se sim, de que forma? Vamos lá. A Constituição brasileira proíbe a extradição de brasileiros, né, salvo por tráfico de drogas. Então, não, o Robinho não pode ser extraditado para cumprir essa pena, né? A Lei de Imigração de 2017 tem uma previsão de cumprimento de pena por autoridade estrangeira, ou melhor dizendo, né, uma pena imposta por autoridade estrangeira, né? Neste caso, o Estado da Itália tem que formalmente requisitar isso ao governo brasileiro, né, e o órgão competente aí é o Ministério da Justiça, que processa administrativamente esse pedido, mas que tem que submeter essa decisão italiana ao judiciário brasileiro, né? Então, quem é capaz de dar efeitos no Brasil para uma sentença dada fora do Brasil é o STJ, né, num procedimento chamado homologação de sentença estrangeira, né? A base legal, então, é esse artigo 100 da Lei de Imigração, né, que fala que um dos requisitos é que se trate de nacional brasileiro, né? E aqui surge uma dúvida, né, uma divergência de interpretação, né? Existe uma diferença entre nacional e brasileiro nato, né? Nacional é aquele que adquiriu a nacionalidade depois. Então, existe a interpretação de que, ao falar em nacionalizado, se está excluindo a possibilidade para os natos, portanto, não se aplicaria a Robinho. Existe uma outra interpretação que diz que nacional aqui deve ser entendido como brasileiro, qualquer brasileiro, e que, portanto, se aplicaria sim a Robinho, né? Então, a palavra final sobre a interpretação desse artigo 100 seria do STJ no momento da homologação ou não da sentença estrangeira. Isso se o governo italiano provocar o governo brasileiro, né? E o comum é que o governo italiano provoque o governo brasileiro nesse caso. O que se espera? O que frequentemente em situações semelhantes acontece, Davi? Como essa lei ela é relativamente recente, né, e nós não temos tantos casos assim de alguém que é julgado estando no Brasil por autoridade estrangeira, eu acho que nós não temos um número suficiente de casos para dizer o que é comum e o que não é comum. Agora, é um caso de grande repercussão, né, no Brasil e na Itália. É apenas razoável imaginar que depois de ter processado, recorrido uma segunda vez, que o governo da Itália, por coerência, dê seguimento ao pedido de cumprimento de pena, sim, ao governo brasileiro. E, Davi, essa divergência, eu quero pensar essa parte que é muito interessante sobre nacional e nato, que você bem citou, ela pode ser argumento para a defesa de Robinho aqui junto ao STJ ou não, já que... Sem dúvida. Pode? Pode, porque, veja, o Robinho será intimado a participar dessa homologação da sentença estrangeira. Ele pode contestar a homologação, né? Ele não pode, naturalmente, usar isso como um quarto julgamento. O STJ não pode dizer se o fato aconteceu ou não, se a prova é boa ou não, se o procedimento foi correto ou não. Nada disso compete ao STJ, né? Mas um dos requisitos formais para a homologação de sentença estrangeira está previsto justamente no artigo 100, esse mesmo artigo 100, que seja nacional brasileiro. Então, o Robinho poderá, e certamente fará,
argumentará dizendo não, essa previsão é para o nacionalizado. Eu sou brasileiro nato, né? O STJ não pode homologar essa decisão. E aí caberá ao próprio STJ a interpretação desse artigo 100. Tem um tempo para validação, para a possível execução de pena acontecer aqui no Brasil ou indefinido? Não há um prazo fixo. Vamos lembrar que há procedimentos burocráticos relevantes, né? É preciso consularizar essa decisão, é preciso tradução juramentada dessa decisão, tem o trâmite no Ministério da Justiça, depois tem o tempo do Judiciário, há o prazo de contestação, há a réplica, há a tréplica prevista na legislação, e aí, ao fim e ao cabo, tem o tempo de a Corte Especial do STJ, que é o órgão dentro do STJ que julga este assunto, pautar e julgar. Portanto, são muitos atores aí, né? O tempo do governo brasileiro, o tempo normal de trâmite do procedimento e o tempo de julgamento. Não imaginaria nenhuma decisão antes, digamos, de um ano, né? Tá certo. Conversamos agora com o advogado Davi Tangerino. Aconselho os telespectadores que ficaram com dúvida a visitarem suas redes sociais também, darem uma passeada por lá, porque são muitas questões. A gente tem pouco tempo aqui no jornal, mas te agradeço por hora. Até uma próxima, Davi. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Boa noite.